Fala concurseiro, fala concurseira, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Vinícius Guinandes, professor de Informática e Tecnologia da Informação, e hoje nós vamos responder mais 5 questões referente à segunda parte da aula de banco de dados. Se você não assistiu à segunda parte da aula de banco de dados, eu vou deixar o link aqui em cima, então clica, vai lá, assiste primeiro a parte de teórica e depois você volta aqui para a gente responder essas 5 questões, beleza? Então, fiquei com 5 questões depois da vinheta. Muito bem, então, pessoal, vamos lá, vamos começar aqui as nossas 5 questões de banco de dados. Mas antes, eu gostaria de fazer aquele velho pedido para você, que você se inscreva aí no canal se você ainda não é inscrito, deixa muito like aqui nesse vídeo, compartilha nas suas redes sociais e qualquer dúvida, eu estou aí à disposição de vocês nos comentários e também lá no meu Instagram, @prof.viniciusguinante. Visto isso, vamos lá, vamos aí para as nossas 5 questões. Bom, então, 5 questões de banco de dados, parte número 2. Questão de número 1, Banco da Amazônia. Um SGBD é uma coleção de programas que permite aos usuários criar e manipular uma base de dados. De forma equivalente, é um sistema de software de propósito geral que facilita o processo de definir, construir e manipular bases de dados e diversas aplicações. Bom, galera, aqui, né, vamos analisar a questão por parte. Um SGBD é uma coleção de programas que permite aos usuários criar e manipular uma base de dados? Sim, né, o SGBD, né, nós temos ali um conjunto, né, por exemplo, nós temos ali um MySQL que roda ali em conjunto com uma aplicação, né, por exemplo, que permite de fato aos usuários criar e manipular uma base de dados. De forma equivalente, é um sistema de software de propósito geral. Né? Claro, ele é um sistema de software, né, de propósito geral, ou seja, onde ele se propõe a fazer isso que ele prometeu aqui, né? Criar e manipular uma base de dados, que facilita o processo de definir. Então ele define, né? A gente escreveu isso lá, ele constrói, ele manipula bases de dados de diversas aplicações. Bom, galera, só deixa eu cortar a câmera aqui para mim. Bom, é exatamente isso que a questão trouxe, tá? O SGBD, pessoal, ele faz tudo isso, tá? Ele cria, ele manipula, ele insere, ele altera, tá? Tudo isso quem faz, pessoal, é o próprio sistema de gerenciamento de banco de dados, tá? Então ele que é responsável por isso. Portanto, né, a nossa questão ela está aí perfeitamente correta. Bom, o administrador de dados e o administrador do banco de dados, tá? Então toma muito cuidado com esses dois caras, o administrador de dados e o administrador do banco de dados, exercem funções chaves na administração do banco de dados. Ao responsável pelas decisões estratégicas e de normas com relação aos dados, então ele está falando de quem aqui? Quem é responsável pelos dados, obviamente, é o administrador de dados. Da empresa cabe também, vamos lá, definir o esquema interno. Pessoal, a gente ainda não estudou, né? A gente vai ver isso lá no nosso próximo encontro, tá? Que é chamado de arquitetura ANSI-Spark, ou abstração de dados, né? Ou também depois a gente vai ver o projeto de banco de dados. A parte conceitual, pessoal, a parte conceitual é aquela parte introdutória, tipo, olha, eu quero isso, eu quero aquilo. Depois nós temos lógica, a parte lógica, e depois nós temos também a parte física lá do nosso banco de dados, tá? Só não lembro agora se é nessa ordem, mas acho que é algo mais ou menos assim, tá? Pessoal, o esquema interno aqui seria essa parte aqui, né? A parte física, tá? Ou seja, como é que estariam definidas as nossas estruturas. Isso aqui, pessoal, é responsabilidade do DBA, tá? Então, não é aqui do administrador de dados, não, tá? Letra B, definir o esquema conceitual. Beleza, aqui tudo bem, pessoal. O administrador de banco de dados é ele que vai falar, olha, eu quero isso, eu quero aquilo outro, eu quero aquilo outro que tenha no meu banco de dados.
Então tá beleza. Vamos dar uma olhadinha nas outras também. Manter contato com os usuários? Não, pessoal, isso não é função do administrador de dados, tá? Ele não precisa saber disso, tá? Imagina o dono da empresa tendo que ligar lá para os clientes e tal. Sem noção isso aqui, né? Definir normas de descarga e recarga, isso quem faz é o DBA, pessoal. Isso aqui é função técnica. Responder a requisitos de mudança também é função do DBA, tá? Então, ficamos aí com a letra B mesmo, ok? Então, o gabarito aí, letra B, de bola. Questão de número 3. Não faz parte das características de utilização de banco de dados. Bom, pessoal, nós listamos aqui várias, né? Nós listamos 4 lá. Vamos lá. Suporte para as múltiplas visões de dados? Sim, né? O que seria esse suporte para múltiplas visões de dados? Seria basicamente, né, quando a gente fala ali em o dono da empresa ele tem uma visão, o usuário, né, quando ele acessa ali o banco de dados, ele tem, ou melhor, quando ele acessa a aplicação, ele tem outra visão, o vendedor tem outra visão, e assim sucessivamente. Então, de fato, beleza, isso aqui está incluso sim. Autoatendimento sob demanda? Isso aqui eu acho que eu não falei, hein? Acho não, tenho certeza. Mas vamos lá, mantenha ele aí no ponto de interrogação. Letra C. Isolamento entre os programas e os dados. Isolamento entre os programas e os dados, que seriam as abstrações, seriam a abstração de dados. Isso aqui nós falamos também, né? Ou seja, a aplicação ela não interfere no banco de dados. Letra D, natureza autodescritiva também, né? Que seria aquilo dos nomes das tabelas, os nomes das colunas, né? Também falamos. Compartilhamento de dados e processamento das transações entre multiusuários, ou seja, dois usuários tentarem escrever ao mesmo tempo, tá? Então, nós falamos aí dessas 4, né? A única que nós não falamos também foi a letra B aqui nesse caso. Então, questão de número 3, letra B, de bola. Bom, questão de número 4. As propriedades usualmente requeridas para as transações em banco de dados são identificadas pela sigla ACID. Essas propriedades são, vamos lá, pessoal, assincronia? Não. Atomicidade? Sim. Né? Aí vamos lá. Concorrência? Não. Né? Ou melhor, essas duas aqui já foram, né? Concorrência? Não, né, pessoal? Aí não. Conformidade? Também não. Né? Então, já nos restou aqui a letra E, né? Já conseguimos aí matar aqui a questão e deixar a letra E. Vamos ver o resto. Isolamento sim, né? E durabilidade também. Então, ficamos aí com a letra E de elefante. Questãozinha bem tranquila, né, pessoal? Aparentemente, né, parece que vem um pouco difícil. É claro, se a pessoa não estuda, ela não vai saber de nenhum modo responder essa questão. Mas, obviamente, é uma questão bem tranquila. Bom, para a gente finalizar, questão de número 5. Olha essa questãozinha aí, pessoal, que tranquila. Atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade são propriedades fundamentais que devem ser apresentadas por uma transação de banco de dados. Perfeito, né, galera? Correto. Foi exatamente o tal do ACID que nós conversamos lá, que são as propriedades de uma transação de banco de dados. Muito bem, então, pessoal. Agradeço aqui então a participação de todos vocês, tá? Espero vocês na nossa próxima aula, que nós falaremos a parte 3 de banco de dados. Desejo bons estudos a todos vocês. Fiquem aí com esses vídeos que estão aparecendo aqui. Um abraço e até a próxima. Valeu!